E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos dar continuidade agora no nosso bloquinho aqui. Última conversa nossa, então, a gente fez a silhueta proximal, aquele formato de cunha. Agora vamos partir para o desenho aqui da projeção vestibular e recorte da projeção vestibular. Vou consertar essa borda incisal aqui que tá torta primeiro. Beleza? Então vamos lá. Vou passar aqui então o desenho da minha projeção vestibular, daquele mesmo jeito que a gente fez da outra vez. Prendo ele bem aqui, analiso para ver se tá bem na ponta aqui, né, o desenho. Seguro ele aqui, firmo bem, e aí vou vir com o meu instrumento e pontilhar. Então faço uma prévia aqui primeiro, né? Fiz o pontilhado lá, agora eu venho aqui, confiro para ver aonde que foi o pontilhado. Então agora é só fazer a união dos pontos aí que a gente vai ter o nosso desenho. Então a intenção agora com o corte que nós vamos fazer é deixar o dente com formato de chave de fenda. Aquele formato de trapézio. Pronto, deu até uma lascadinha ali na cera, ó, mas eu fiz então aquele formato de trapézio, aquele formato de chave de fenda com uma convergência para minha cervical. Então agora vamos remover toda essa lateral aqui, né? Tudo que tá para fora aqui e desse lado aqui também. A gente vai remover essa parte. Uma dica agora muito importante para a gente fazer esse corte é que nós não podemos pegar com o nosso estilete o corte direto aqui em cima, ó, tá? Senão a gente vai acabar deixando o nosso dente estreito. Então a gente quer deixar ele com formato de cunha. Então o meu estilete ele tem que entrar mais ou menos aqui, ó, nessa região, para aí sim eu poder ter aquele formato de cunha. Eu vou vir aqui e vou suavizar a base aqui. Então agora esse desenho que eu fiz da proximal ele vai desaparecer. Vem aqui, faço aquele corte suave aqui na base para a hora que eu for cortar ali de cima, né, no sentido vertical, facilite para quebrar. Então vamos lá, eu vou cortar primeiro um lado aqui, a parte mais retilínea. Então vai ser a mesial do meu dente. Então ó, eu pego com o estilete um pouquinho mais para fora, que assim, ó, e aí venho e faço o corte. Fatias pequenas. E começo a ter aquela inclinação. Vamos para o outro lado agora. Então, ó, a marca mais ou menos ali da onde o bisturi do estilete vai entrar, ó. Um pouquinho mais para cima até. E aí, então a gente vem convergindo, acentuando o corte sentido cervical.
Então agora meu dente está começando a ficar com aquele formato de chave de fenda. Isso eu tô olhando pela vestibular, tá? Ó, observe, o formato de cunha, ó, então aqui tá cavado onde vai ser a palatina. Eu tô olhando ele por vestibular. Vou dar uma quebradinha naquele ângulo ali, então naquele pedaço de cera que tá faltando. Aquele ângulo mais arredondado vai ser a minha distal. Então eu venho aqui e dou uma quebradinha nele. Ajeitar um pouquinho o corte aqui. Beleza. Então eu tenho um ângulo mais vivo, mais agudo. E um ângulo mais arredondado. Agora, se a gente olhar o nosso dente... Então eu tô olhando aqui pela vestibular. Vou olhar ele por palatina agora. Vocês estão observando que ele tá bem quadrado aqui atrás ainda, ó. Tá? Então a convergência das faces proximais, ela vai sentido palatina. Então aqui na palatina, eu posso aprofundar um pouquinho mais essa convergência. Por quê? Quando a gente vai fazer o corte com o estilete, então vejam, eu tô pegando aqui, ó, e tô cortando. Então o meu estilete, ele fica com uma inclinação, e a gente acaba não pegando aquela parte palatina ali, tá? Então olhem aqui, ó. Ele fica com uma inclinação. Então a gente tem que vir aqui e tirar mais um cantinho. Olhem lá o lado que eu já tirei e o lado que ainda não foi tirado. Olha aí, a gente vai estreitando. Vou ajustar um pouquinho essa fossa aqui. Isso aí. Vou tirar essa marcação aqui da frente agora. Então agora eu tenho exatamente o meu formato geométrico. Vou pegar uma escovinha aqui para limpar o nosso dente. Então olhem lá. Agora eu tenho o formato geométrico exatamente como eu quero. Formato de trapézio com base maior voltada para incisal. Ou formato de chave de fenda. Formato de cunha na proximal. A concavidade aqui já dando sentido para a fossa. O que está faltando agora no meu dente? Ele já está com o formato que eu quero. Agora eu preciso começar a dar as convergências das faces. Então, se nós observarmos pela incisal, ele está plano na vestibular e não é plano. Ele converge para as proximais. Então, nessa região aqui que está plana, ó, a gente vai ter uma caída para esse lado e uma caída para o outro lado, para esse lado aqui. Na proximal, aqui é a mesma coisa. Eu ainda vou fazer um pouco mais de convergência aqui para a palatina, para a gente ir lapidando o dente agora. Então nós vamos dar as convergências.